Olá, estudantes, já falamos sobre o Brasil, sobre o aspecto de sua formação do espaço geográfico, e hoje nós vamos tentar abordar o Brasil falando das dimensões dele. O Brasil é conhecido como um país de dimensões continentais. Por que ele é conhecido como um país de dimensões continentais? Em função da sua grande extensão. Se for observar, tanto de leste a oeste quanto de norte a sul, é um país muito grande. Então, por isso é chamado de dimensões continentais. Quando nós olhamos a costa brasileira, desde o litoral do Rio Grande do Sul até na divisa aí com os países da América do Sul, na parte norte, é um país que tem uma imensa linha de mar territorial. Então, esse mar territorial, que são em torno de 12 milhas náuticas desde o litoral para dentro do mar aberto, que dá aproximadamente 22 quilômetros, é aquilo que a gente chama de mar territorial. E tem uma outra faixa que a gente chama de zona econômica exclusiva. Essa faixa de zona econômica exclusiva, ela é 200 milhas náuticas, o que dá 370 quilômetros de extensão. Tudo isso resulta numa imensa área territorial e leva o Brasil a ter aquilo que a gente chama de Amazônia Azul. Essa área de 370 quilômetros de extensão do litoral do Brasil, ela é chamada de Amazônia Azul em função de que ela é maior que toda a floresta amazônica que o Brasil tem em seu espaço territorial continental. Então, essa mar territorial é chamada também de Amazônia Azul. O Brasil está localizado totalmente no hemisfério ocidental e 93% da sua área territorial está ao sul da linha do Equador, 7% está ao norte. Então, o Brasil é predominantemente tropical, está entre as duas linhas de faixas tropical. O Brasil, em função da sua imensa área territorial de leste a oeste, faz com que o Brasil tenha 4 fuso horários. O primeiro fuso horário é o fuso horário que estão as ilhas oceânicas. O segundo fuso horário é o fuso horário o horário oficial do Brasil, que seria a região de Brasília, então o horário oficial do Brasil, o horário de Brasília. O terceiro fuso horário compreende o Pará, Mato Grosso do Sul e uma parte da Amazônia. E o quarto fuso horário, o resto da Amazônia mais o estado do Acre, que seria o quarto fuso horário brasileiro. O Brasil também tem todo um contexto de história associado ao Tratado de Tordesilhas. A gente já abordou isso em outro momento, a gente vai só dar uma pincelada. Então, desde a linha do Mediano Tordesilhas, que passava sobre a cidade de Laguna, nós tínhamos uma linha territorial que fazia com que essa parte litorânea fosse a parte portuguesa, a parte interiorana seria a parte espanhola. É claro que a gente já discutiu isso, a gente já falou sobre esse contexto de que os portugueses avançaram para dentro do espaço territorial daquilo que pretensamente seria dos espanhóis. Durante o século XVI, os portugueses, quando vieram para o Brasil, não só os portugueses, também os holandeses e os franceses que vieram e ocuparam áreas territoriais do Brasil, eles implantaram um sistema econômico que era o sistema de plantation. O que era o sistema de plantation? Era baseado na exportação, na mão de obra escrava, em grandes extensões territoriais, e esse sistema de plantation ele acabou detonando com toda a área tropical e a floresta tropical que tinha ao longo do território do Brasil. Então, ao longo do território, primeiro com a retirada do pau-brasil, depois sucessivamente plantando cana-de-açúcar, cacau no Recôncavo Baiano, mais tarde o algodão no Nordeste, e ainda mais tarde ainda o café, nós temos a retirada sucessiva da vegetação que existia ao longo do litoral. E é claro que, em função disso, nós temos as maiores metrópoles nas regiões litorâneas do Brasil. Até o século XVII e XVIII, o Brasil era praticamente só litoral. As atividades econômicas estavam necessariamente localizadas ao longo do litoral.
e a gente já citou o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois o cacau no recôncavo baiano. Mas a partir do século XVII e XVIII, o Brasil inicia um processo de interiorização do território, com duas atividades interessantes a ser observado, que foi a mineração e a pecuária. Essas duas atividades, sob a égide dos bandeirantes, levou a um processo de interiorização do território e seguiram basicamente as linhas demarcatórias dos rios. Então os rios foram um elemento extremamente importante no processo de interiorização do território. Não necessariamente navegando nesses rios, mas necessariamente andando ao longo das margens desses rios, que eram regiões mais planas, são planícies fluviais, que permitiram o processo de interiorização. Se você for observar, nós temos imensas cidades ao longo dos principais rios do Brasil, que levou a um processo de interiorização do território. Interessante observar que até a década de 1930 o Brasil basicamente funcionava como arquipélagos econômicos. O que seriam esses arquipélagos econômicos? Eram atividades econômicas que se desenvolviam ao longo de toda a extensão territorial, mas que não tinham relações estabelecidas uma com a outra. Então, nós tínhamos um desenvolvimento no Nordeste, um desenvolvimento no Sudeste, um desenvolvimento na região Sul, e essas atividades não tinham relação uma com a outra, então elas eram desarticuladas. Já no século XX, em meados do século XX, nós temos no início do século XX e meados do século XX, nós temos algumas ações que levam a um processo de expansão do espaço territorial do Brasil, e que foram basicamente as mudanças das capitais, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, quando há a descoberta do ouro nas regiões das Minas Gerais, e a mudança mais tarde da capital do Rio de Janeiro para Brasília, que fazia com que levasse o desenvolvimento econômico para o interior do Brasil. E aí as rodovias, elas tiveram uma importância bastante grande em ligar essas regiões, né? Aí apareceram inúmeras rodovias, Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, a BR-101, a BR-116, as radiais 01, 010, 020, 030, que levaram à expansão do espaço territorial a partir de um centro geoeconômico, de um centro do poder, que era Brasília, a partir dele irradiando o progresso para essas outras regiões. Era um pouco isso. Essa proposta de vídeo vai necessariamente levar vocês ajudar vocês a responder as propostas de atividade que nós vamos propor na sequência. Ficamos por aqui, um grande abraço a todos, esperamos que a pandemia acabe, que a gente tenha vacina para todos e que o pandemônio seja destituído do poder.